Ok, pessoal? Claro que vocês responderam as perguntas, né, propostas. Então, vamos corrigir as atividades de sala, tudo bem? Então, nós propusemos as perguntas interativas, né, no formato interativo, para que vocês possam refletir bastante sobre o que nós conversamos aqui durante a aula, tá? Então, vamos à primeira pergunta. Primeira pergunta fala: descreva as principais características, ok, do Taylorismo, ok? Pessoal, conforme nós falamos durante a aula, Taylorismo, ele marcou o início da organização, né, do processo de produção industrial, né, professora Aline? Isso, tendo como as principais características aí, ver o colaborador de uma forma mecânica, né? Ver o colaborador como uma máquina, padronizar os serviços, a especialização dos colaboradores, tudo isso começou dentro da teoria de Taylor, né? Essas são as características assim principais que descrevem ele. Na verdade, quando a gente cita que vê o homem como uma máquina, todo mundo já pode lembrar do famoso Taylor. Famoso Taylor, né? Então a ideia você fala assim, essa empresa aqui, ela não pensa no trabalhador, né? Então, geralmente, quando você ouve alguém reclamar de um local, geralmente é por conta dessa questão de focar somente no processo de produção, né? Que, conforme nós discutimos durante a aula. Então, pessoal, lembrem-se, você quer definir Taylor, pensa homem-máquina, né? Uma característica primordial dessa teoria. Aí, segunda pergunta. Estabeleça a diferença entre a teoria da administração científica, né, que é Taylor, e a escola de relações humanas. Ok, pessoal? Então, acabamos de falar que a teoria científica é conhecida como teoria do Taylorismo, né, que é um modelo de administração que a gente observa traços dele até hoje, né? E nós tínhamos a questão da Escola das Relações Humanas, né, professora Aline? Então, o que nós podemos falar sobre as características da Escola das Relações Humanas, professora? É porque a administração científica, ela focava no processo, ela focava no você trabalha para mim e eu vou te pagar e tá bom, eu não preciso saber mais nada de você. E a Escola das Relações Humanas não, ela já começou a se preocupar mais com o indivíduo, como o homem, um ser social, ele já começou a se preocupar mais com isso. Então, essa forma mecânica de ver as tarefas, a organização, tanto Taylor quanto Fayol adotavam, né? E depois veio a Escola das Relações Humanas para se opor um pouco a isso aí. Peraí, essas pessoas pensam, essas pessoas elas têm necessidades, então vamos procurar estudar para ver o que a gente conseguimos melhorar aí, né? Então a diferença básica, assim, é deixar de ver a organização de uma forma mecânica para ver o homem como um ser social. Exatamente, pessoal. Então, conforme nós dissemos, hoje a gente observa que a nossa sociedade ela é composta um pouquinho por cada uma dessas teorias, né? Professora, alguma dúvida aí no bate-papo? Então, a Fernanda perguntou pra gente qual é a melhor teoria para usarmos hoje na atualidade. Como eu e a professora já mencionamos, não tem uma teoria melhor, né? O melhor que deve se fazer é juntar tudo e pegar um pouquinho, o pouquinho melhor de cada uma. Por quê? Como nós estudamos aqui, todas elas sofreram muitas críticas, porque todas elas tiveram lados muito negativos também. Teve os seus lados positivos e os seus lados negativos. E vamos aproveitar e pegar um pouquinho do lado positivo de cada uma, porque, por exemplo, eu acabei não citando, mas na Escola das Relações Humanas,
As críticas vieram também, mas vieram dos donos das empresas, porque eles falaram, peraí, é tudo muito bonito isso que vocês estão fazendo, esses estudos todos, mas e o meu lucro e a minha produção de bens, entendeu? Então, todas essas teorias, elas tiveram o seu lado negativo, né? Então, eu acho que o melhor que deve se fazer é juntar o positivo de cada uma delas para colocar na organização. Porque se a gente pegar só um pouquinho, um pouquinho de uma só, sempre vai estar faltando alguma coisa, né? Exatamente. Aí, por exemplo, você observa a Google, por exemplo. A Google hoje, ela é um exemplo de empresa, né? Porque você observa que eles conseguiram harmonizar tudo isso dentro do processo administrativo. Então, você observa as pessoas, se me faz bem ter meu cachorro lá no meu local de trabalho, vamos levar o cachorro, né? Aí meu chefe, ele abre, vocês lembram que na aula passada a gente trabalhou muito a questão de formas de participação dentro da organização, né? Então, geralmente são processos mais democráticos, né? Todos os membros da organização, eles se sentem responsáveis pela empresa. Então, a abertura, né, para as críticas, para as sugestões, elas são bastante difundidas, né? Então, o pessoal fala bastante da Google. Aí todo mundo quer trabalhar na Google. Todo mundo quer trabalhar na Google, né? Então, é interessante quando você observa, geralmente, uma empresa que se destaca, aí você vai observar, geralmente, eles tentam estudar uma forma de harmonizar essas teorias para o perfil da empresa, né? Geralmente, você observa que é algo bastante diferenciado, e isso é percebido nos lucros, né? Na participação de mercado dessa empresa. E próxima questão, questão 3, pessoal. Quais das teorias administrativas citadas na aula se apresentam no contexto escolar, pessoal? Então, conforme o objetivo da nossa disciplina, a ideia é que você reflita, né? Que você reflita sobre essas teorias dentro do seu contexto escolar, né? Então, nós caracterizamos essas teorias, né, contextualizamos. Então, a partir dessa base, a ideia é que você reflita dentro qual as características do teu ambiente escolar, né, e quais as falhas que você percebe dentro disso, né. Então, por exemplo, como a gente falou, aquela ideia da sistematização do trabalho, né? Então, não tem aquela coisa, vamos todos participar, vamos todos ajudar, não. Cada um faz o seu serviço, cada um no seu departamento, na sua sala, e se acontecer algum problema no departamento, na sala ao lado, ninguém sabe resolver porque só tinha aquela pessoa que sabia trabalhar com aquilo, eu não me especializei nisso, então eu não tenho como ajudar, né? Então a gente observa às vezes que tem um pouquinho do Taylor, né, como a gente falou, dentro principalmente de uma instituição pública, né? Então as pessoas, elas fazem o concurso, para aquela determinado cargo, né, aquela determinada função. E se aparecer qualquer outro probleminha ali, eu não fiz concurso para isso, né? Eu me especializei nisso, eu não tenho como ajudar. Então, a gente tem esse problema que colapsa, né? O ambiente de trabalho. Essa parte, ela é altamente padronizada, né? O meu serviço é esse, é isso que eu vou fazer. E se você precisar de alguma coisinha a mais, já não é mais comigo, eu não vou fazer, né? Isso é bem complicado. Aí, às vezes, a gente observa também um pouquinho do Fayol, né? Porque o Fayol pensava aquela questão, eu vou trabalhar com gestor, que ele tem que pegar e instigar aquela equipe dele a produzir. Então, muitas vezes você observa, quando a gente tem capacitações, geralmente são feitas com os gestores da instituição. Capacitação, geralmente eles que têm mais investimentos, né? Porque geralmente são em menor número, né? E fica mais fácil você capacitar um grupo pequeno que você trabalhar com todo aquele montante, né? Só que isso é ruim,
né? Por isso que é o interessante da questão do pró-funcionário, porque a gente tem oportunidade, né? O Estado tem oportunidade de capacitar todos os seus colaboradores, né? E não cair naquele costume de pensar só no gestor, porque como a gente falou, o gestor ele planeja, né? Mas quem executa são os colaboradores. Então você tem que pensar, né? Que você tem um papel essencial dentro da sua organização e que você precisa participar dos processos de decisão dentro dessa organização, tá? Então, é mais um ponto para você refletir sobre como que é o seu ambiente de trabalho e como que está sendo a sua participação dentro do seu ambiente de trabalho. Viu? Porque tem muitas pessoas que elas evitam passar o que sabe, né? E isso eu acho que é o mais complicado. Nessa parte de treinamento mesmo, a parte gerencial ela pode receber o treinamento e ser como um multiplicador para os outros níveis da empresa, né? Então, todos nós temos que ser multiplicadores do que nós aprendemos, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Exatamente, pessoal. Então, com relação à quarta pergunta, qual a diferença, pessoal? Recapitulando, qual a diferença entre o homo economicus e o homo social? Então, nós trabalhamos com as duas teorias, né, a administração científica, né, e a escola das relações humanas. Agora, dentro desse contexto, nós temos duas formas de caracterizar o homem, né, o indivíduo, o homo economicus, né, e o homo social. Então, qual que é a principal característica desses dois indivíduos dentro dessas organizações? Então, o homo economicus, a necessidade dele é o bem material, é o dinheiro, ele só trabalha por salário e nada mais, né? Que é o que nós enxergamos dentro de Taylor e Fayol. E o homo social, ele já começa a se tornar um Google, por exemplo. Para eu conseguir pensar, eu preciso estar jogando sinuca. Então, porque lá dentro é assim, não estou dizendo que tem que ser dessa maneira. Exatamente, não vai chegar para o seu diretor e falar, eu quero uma sinuca agora. Mas é porque lá é assim, as pessoas se sentem mais à vontade para criar, para fazer de determinadas maneiras. E isso é o homo social, ele está pensando exclusivamente assim, no bem-estar do colaborador. Exatamente, pessoal. Professora, mais alguma participação? Não. Não? Pessoal, então a gente está aguardando a participação de vocês, tá? Mandem as dúvidas de vocês, tudo bem? Então, só uma complementação aqui, pessoal. Então, como nós falamos da questão assim como a gente ainda tem as teorias, que elas elas se complementam até hoje, né? Pensa, essas teorias elas têm mais de um século, né? Mas até hoje elas estão amplamente presentes no nosso ambiente, mesmo que modificadas, a essência delas ainda persiste nas organizações, né? Na forma de administrar as organizações. Então, assim como nós temos essa questão da forma de administração, nós também temos ainda um pouquinho ainda de perfis também. Nós ainda temos o perfil homo economicus, né? Aquela pessoa que ela é totalmente desprendida da empresa, ela não trabalha com a questão da missão da empresa, né? Trabalha de forma mecânica, não pensa em produzir, em melhorar. E a gente também tem o perfil do homo social, né? Então, assim como nós temos formas de administração ainda de um século atrás presentes no nosso dia a dia, a gente também tem funcionários do século passado também no dia a dia. Então, a gente não pode pensar somente na questão que a administração é ruim, mas às vezes a gente também tem uns funcionários que eles não encaixam no perfil necessário. É bem fácil de encontrar dentro da tua empresa essas três teorias. É muito fácil. Você começa a prestar atenção que você vai encontrar um pouquinho de Fayol, um pouquinho de Taylor e um pouquinho de Mayo, né? Mas o mais interessante é aproveitar
e ver o que está faltando e tentar mudar e tentar melhorar. Tem uma organização, tem alguma escola que pode estar padronizada demais, né? E tem escola que pode estar... Porque o padrão em si não é ruim. Tudo que é demais é ruim, né? Então, na verdade, assim, você ter um padrão, você ter uma noção do que você tem que fazer, nós temos que ter isso, na verdade, né? Então, tem muitas organizações que pode estar com muito padronizado, ó, é assim, assim, assim que você faz, e nem olhe para o lado, nem adianta pensar em outra coisa, porque isso aqui você não vai fazer. Mas tem algumas empresas que pode estar faltando padrão, aquela pessoa que senta lá e não tem noção do que vai fazer o resto do dia, né? Então, é muito fácil, por mais que tenha passado tanto tempo, os estudos, o mundo mudou completamente, mas você ainda consegue encontrar na maioria das organizações essas 3 teorias. Exatamente. E a gente tem que pensar o seguinte, quando você, enquanto um colaborador do ambiente escolar, você tem que pensar que você não pode chegar lá e desenvolver seu trabalho de forma mecânica, né? Meu serviço é esse. A gente tem que pensar que todos nós somos uma engrenagem. Vamos voltar àquela ideia do homem-máquina. Imagine então que nós temos um sistema escolar, que ele é uma máquina, ok? E que todos nós somos uma engrenagem dessa grande máquina. E se você ou outra pessoa, né, outro colaborador, não trabalharem de forma adequada, né, se você não desenvolver o seu trabalho, se você não buscar formas de melhorar a sua função ali dentro, né, e também de você, de repente, ter a sensibilidade de verificar que uma outra parte ali dentro do seu contexto não está funcionando bem, a gente vai deixar de atender a nossa missão, que é fornecer uma educação de qualidade. Então, como a gente sempre vem frisando nas aulas, a função da educação de qualidade, ela não é só na sala de aula ali com o professor, né? Você também é um instrumento primordial para fornecer para o nosso aluno uma educação de qualidade, né? Você também tem um papel importante dentro desse processo. Então, você tem que ter consciência disso, né? E tem que procurar aprimorar, né, a sua participação dentro desse processo, dentro desse sistema, né? Dessa grande organização que é a escola. Ok, professora? É isso aí. Então, pessoal, se você tiver mais alguma contribuição, alguma dúvida que vier a surgir depois que você lê o material da aula, você fique à vontade para entrar no AVA, né, participar do fórum, deixar as suas sugestões, as suas dúvidas, que eu e a professora Aline vamos atendê-lo, tá? Aguardamos a sua participação na próxima aula, ok? Então, tenha uma boa semana.